Essa semana foi comemorado o Dia do Amigo. Quem sabe disso? Você tem amigos? Você tem orado por eles? Eles são crentes todos? São todos? São crentes, seus amigos? Você tem procurado fazer Cristo conhecido deles? Nós estávamos pensando em fazermos o culto do amigo. Eu comecei a fazer o culto do amigo em 96. Hoje o culto do amigo já é celebrado. Em 96, em Amarante, nós fizemos o primeiro culto do amigo ali e a igreja ficou superlotada. Porque o culto do amigo é você precisa lembrar de um amigo que ainda não conhece Cristo para você levá-lo a conhecer. E se você não tem esse desejo, você não tem esse objetivo, você não tem essa intenção de levar os seus amigos a conhecer a Cristo, você precisa ser mais amigo do que você é. Porque se você não tem desejo que seus amigos conheçam a Cristo e tenham a vida eterna, que amigo é este? E aqui o texto diz: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Mas eu não vou pregar hoje sobre isto. Tem a ver, mas não é sobre isto. Eu quero pregar sobre aquele que é o amigo de todos os amigos, Cristo Jesus. E no tema que tem a ver com a nossa campanha de missões locais, eu amo a minha igreja. Sabe quem foi que instituiu a igreja? Ele, Jesus. Sabe quem nos deu a ordem para fazer dos nossos amigos discípulos de Jesus? Foi Ele. Porque no versículo 8 do capítulo 15 também ele diz que nós devemos produzir frutos, ou seja, devemos falar de Jesus às pessoas e assim nós vamos demonstrar que nós somos seus discípulos. Mas abram a palavra de Deus em Atos capítulo 8. Antes de ler o texto, quero contar uma história, está na Bíblia, em Atos. Quero só fazer vocês lembrarem que eu venho pregando no livro de Atos, desde quando a igreja foi instituída, no dia de Pentecoste. A igreja começou a multiplicar-se rapidamente, e a igreja era uma igreja que tinha comunhão. A igreja, apesar da perseguição aos apóstolos, porque a perseguição até então era para que os apóstolos não falassem de Jesus, como no capítulo 5, os apóstolos foram presos, foram intimidados a não falar de Cristo. Mas a igreja continuava a crescer, pois eles mesmos declaravam: mais importa obedecer a Deus do que a homens. No capítulo 5, versículo 42, diz: todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Estevão foi debater com os religiosos da época e o que aconteceu é que ele foi apedrejado. Ele foi preso no capítulo 6, a partir do versículo 8. E a sua sabedoria a respeito do que ele falava era tamanha que no versículo 15 diz: olhando para ele, todos que estavam sentados nos sinédrios viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ninguém podia resistir às palavras desse diácono chamado Estevão. Mas a igreja estava muito bem, estava crescendo,
A igreja estava em comunhão, mas ela estava restrita a Jerusalém. A igreja estava restrita a um lugar. Mas a proposta de Cristo é que o Evangelho chegasse até os confins da terra. Tanto que no texto da grande comissão de Atos de Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: vão e façam discípulo de Jerusalém. É assim? Vão e façam discípulos em Israel. Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a proposta. Essa é a ordem. Mas os discípulos achavam que a salvação tinha vindo somente para os judeus. Os próprios crentes estavam entendendo mal a proposta do Evangelho. E até alguns achavam, os da circuncisão, chamado partido dos circuncisos, achava que todos os crentes, além de se tornarem judeus, tinham que ser circuncidados também. A igreja, desde o seu início, teve as suas dificuldades, principalmente depois que ela começou a crescer rapidamente. Capítulo 6, as viúvas estavam reclamando, as viúvas dos gregos, porque a mesa delas estavam carentes de serem servidas. Mas no capítulo 8, após o apedrejamento de Estevão, a perseguição não foi mais somente aos apóstolos, mas a todos os cristãos da igreja em Jerusalém. No capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia, de Samaria. Alguns homens piedosos se sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Desculpa. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Pai, graças te damos. A tua missão está sendo cumprida e será cumprida por causa do Senhor. O Senhor tem levantado pessoas nas igrejas
para que o teu evangelho chegue a corações carentes. E rogamos que a tua igreja, a Igreja Batista da Ressurreição, seja movida pelo teu Espírito a se condoer com a necessidade daqueles que ainda não te conhecem, dos nossos amigos, nossos parentes, pessoas do nosso coração. Desejamos que venhamos a desejar e ter como objetivo, termos como intenção levá-los a conhecer a Ti, Senhor. Incomoda nossos corações de maneira que sintamos o desejo ardente de fazer Cristo conhecido daqueles que ainda não Te conhecem. Que a Tua missão seja cumprida através de nós e que o Senhor desperte em nós, nos encoraje a fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja estava acomodada, gozando da harmonia, gozando de todas as benesses vindas dos céus. Deus realizava milagres através dos apóstolos, através dos discípulos. A igreja continuava crescendo e eles estavam tudo muito bem. Mas o Senhor queria que a sua missão fosse cumprida em todo o mundo. Então, a única forma de fazer com que a igreja saísse de Jerusalém foi Deus permitindo que viesse uma grande perseguição à igreja, para que ela se espalhasse pelo mundo, para que entendesse o que Ele queria que fosse realizado pela igreja. E eu vejo hoje a mesma necessidade, apesar de nós estarmos espalhados por todos os lugares da terra hoje, deixamos muito a desejar em relação ao cumprimento daquilo que o Senhor nos mandou fazer. A nossa paixão pela igreja, o nosso amor pela igreja, ela precisa ser demonstrada através do nosso amor para com aqueles que precisam ser alcançados. O nosso tema, Eu Amo a Minha Igreja, nós podemos imaginar o que nós desejamos ser para a nossa igreja. Eu fico a pensar, se Deus te levasse agora, se Deus me levasse agora, qual era a falta que eu fazia para a minha igreja? Deus levou o pastor Isaías e ele deixou uma lacuna enorme. Se Deus levasse hoje, que lacuna ficaria na tua igreja, no lugar onde você se congrega? Nós temos que imaginar isto, porque o amor pela nossa igreja deve ser medido pelo que nós somos para a nossa igreja, pelo grau de importância que nós colocamos pelo nosso servir. Sempre eu tenho dito e tenho pregado aqui que ninguém serve a Deus sem servir aos outros. Lembra que eu já tenho falado isso várias vezes? É como na minha família, se eu chegar a faltar na minha família, eles vão não somente sentir saudades de mim, mas vão sentir falta porque eu sou necessário na minha família pelo que eu faço, pelo que eu sou. E na minha igreja, o que eu faço
o que eu sou. Não que estejamos atrás de reconhecimento, mas que estejamos atrás daquilo que Deus quer de nós, sermos úteis uns aos outros. Hoje pela manhã nós tivemos uma reflexão fantástica. Nosso professor de escola bíblica dominical, eu digo, não vou nem pregar, é para saírem daqui com isto no coração. Se nós como igreja pensarmos somente no nosso local de reunião, se pensarmos somente em nós que estamos aqui diante de Deus, sem lembrarmos daqueles que estão lá fora, caminhando a passos largos para o inferno, não somos igreja. Somos um grupo social, somos qualquer coisa, menos igreja. A igreja de Jerusalém estava num crescimento fantástico, dia após dia, Deus estava acrescentando às pessoas naquela igreja. Eles estavam confortáveis, mas havia um mundo para alcançar. E às vezes Deus permite determinadas algumas coisas na nossa vida para que nós olhemos qual é a nossa missão no reino de Deus. Às vezes algumas coisas acontecem ao nosso redor, no seio da nossa família, na nossa própria vida, às vezes na igreja, para que despertemos para aquilo que o Senhor nos chamou, para a missão que Ele nos entregou. A igreja precisou ser perseguida para que eles pudessem levar o evangelho fora de Jerusalém. No versículo 4 diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eles não saíram, ficaram escondidos para que não fossem perseguidos. Eles saíram anunciando a ressurreição de Cristo, que os religiosos das sinagogas haviam proibidos. Apesar da perseguição, os discípulos de Jesus não se intimidaram. Pelo contrário, a igreja cresceu ainda mais e agora fora de Jerusalém. E Filipe foi um dos destaques. Ele foi a Samaria porque os samaritanos eram completamente desprezados pelos judeus. Apesar de serem judeus também, eram judeus mistos e eram totalmente desprezados, nem sequer um judeu falavam como samaritano, tanto que Jesus, quando falou com a mulher samaritana, ela ficou admirada. Como pode você, sendo judeu, falar comigo que sou uma mulher samaritana? Mas Filipe foi a uma das cidades de Samaria, pregou o evangelho, e não somente pregou o evangelho, fez milagres, e o Senhor usou eles para chamar a atenção dos samaritanos, e muitos se converteram. Inclusive um feiticeiro chamado Simão, que fazia prodígios com as suas mágicas, também se converteu. Mas Jerusalém, os discípulos que haviam ficado ali, ficaram meio que insatisfeitos porque os gentios estavam se convertendo. Samaritanos estavam se convertendo. Parecia uma espécie de ciúmes. Os da circuncisão
Queriam que todos os cristãos fossem circuncidados, senão não eram crentes. Mas o importante aqui é o que Deus faz para que seu propósito se cumpra. O Evangelho tomou o rumo e ganhou o mundo. Eu fico a pensar o que precisa para que a igreja entenda que precisamos cumprir o propósito de Deus aqui nesse mundo. Perseguição sobre nós? Algo que Deus pese sobre nós de maneira particular para que nós entendamos e sejamos mais úteis à nossa igreja, no propósito de levar o Evangelho àqueles que não conhecem ainda? O Senhor muitas vezes está nos chamando para uma missão e nós somos intimidados pela nossa covardia, pelos nossos medos, pela nossa timidez. Sábado que vem nós vamos estar no semáforo levando o Evangelho, oferecendo oração para aqueles que estão atribulados, porque não são poucos. E há outras atividades que estamos pretendendo fazer para que a nossa igreja desperte para aquilo que o Senhor deixou como missão para nós. Estávamos hoje olhando o local onde vai acontecer, sábado que vem, o evangelismo criativo. Eu estava dizendo à irmã Auricélia, esse evangelismo vai ser principalmente bom para a igreja. Porque quando nós cumprimos a vontade do Senhor, nós crescemos espiritualmente, os nossos corações se alegram. Quando nós vencemos os medos, nós vencemos a timidez, porque não é fácil fazer a vontade de Deus, mas é necessária, nosso coração se alegra, nós ficamos plenamente satisfeitos. Gente, e não há alegria maior do que estar no centro da vontade de Deus. Não há. Não há alegria maior do que você levar a palavra de conforto e de consolação a um coração que está carente, que está sedento. Nós estamos vendo a nossa Teresina mergulhar numa situação difícil de violência. Mas não é só Teresina, é o mundo. Eu fico pensando, se a igreja entendesse o que deveríamos fazer e fizéssemos de fato a vontade de Deus, como seria o mundo? Nós podemos levar alegria aos corações que estão desesperançados, porque Filipe, quando chegou em Samaria, que levou o Evangelho, as boas novas de salvação, a mensagem que o Cristo havia ressuscitado, quando ele fez o bem àquela população, curando pessoas, levando a esperança aos corações desesperançados, no versículo 8 do capítulo 8 diz o seguinte: assim, houve grande alegria naquela cidade. E nós estamos vivendo um tempo onde muitos corações estão ansiosos, depressivos. As pessoas, enquanto estão em meio à população, não transparecem nada. Estava visitando uma família essa semana, onde o filho cometeu suicídio. Conversando com um casal, ele disse: pastor, eu não entendo, não parecia que havia nada. Não havia nenhuma aparência, nem sequer de ansiedade. Tinha passado num concurso, estava fazendo todo o processo para assumir. Havia comprado a sua casa, estava planejando o casamento, já estava marcado. Mas em uma hora encontraram ele enforcado. Eu fui visitar aquela família essa semana, quarta-feira agora.
E a dor era tamanha. Ele disse: pastor, eu quero agradecer, porque somente este Jesus, este Deus que o Senhor trouxe aqui para alentar o nosso coração. E gente, semelhante a esse que cometeu suicídio, são muitos. E o que nós podemos fazer na vida daqueles que estão vivendo desesperançado? Às vezes a pessoa tem bom emprego, tem uma boa família, mas ninguém sabe como é que está o coração deles, porque sem Deus não há satisfação na vida. A verdadeira felicidade não existe fora de Cristo. Mas acontece que o mundo não sabe disto, e quem sabe é a igreja, e a igreja é responsável para levar isto aos corações que ainda não sabem. Nós estamos vivendo um momento de egoísmo, onde nós, enquanto nós nos reunimos para cantar, para celebrar, para ouvir a palavra, está tudo muito bom. Mas não está. Há um mundo ao nosso redor carente de entender que não há felicidade fora de Jesus. Tudo fora de Cristo, por mais que pareça ser felicidade ou realizações, não passa de uma ilusão. Porque são coisas perenes, são coisas que aqui se encerram e rapidamente se passam. Em Cristo há uma eternidade, a alegria em Cristo, ela é perene, ela é constante. Sem Cristo, ela não é perene, ela é passageira. Ela não tem raiz. Ela se abala com facilidade. Mas acontece que a igreja tem uma missão e precisa ser cumprida. Se nós de fato amamos a nossa igreja, nós precisamos amar a Cristo e amar a sua missão. Nós precisamos amar a quem Cristo ama. Nós precisamos servir uns aos outros. O nosso amor começa aqui. Se nós não conseguimos amar uns aos outros aqui na igreja, como é que nós vamos amar aqueles que estão lá fora? É impossível. A igreja deve viver em comunhão. A igreja deve viver em unidade. Porque como igreja nós podemos fazer muito mais do que fazemos sozinhos. A igreja, ela comissiona missionários, a igreja planta a igreja leva a motivar um ao outro. E é por isso que nós precisamos amar a nossa igreja e sermos úteis uns aos outros. Nós não precisamos sermos convocados ou sermos adulados para fazer a vontade do Senhor. Tem alguém que já fez tudo por nós para que nós fôssemos úteis na igreja. Jesus Cristo já fez tudo aquilo que precisava ser feito para que nós fôssemos o que somos, discípulos de Jesus. Sem o seu sacrifício na cruz, nós todos estaríamos perdidos, todos nós estaríamos destinados à morte e ao inferno. Mas uma vez que Ele fez o que fez, para que nós fôssemos o que somos, a única forma de nós sermos gratos a Ele é procurando servirmos uns aos outros e amar aqueles que Ele ama, todo pecador. Portanto, não vamos esperar que algo aconteça na nossa vida para que nós venhamos prestar atenção o que Deus quer de nós. Não vamos esperar que algo trágico aconteça conosco para que nós prestemos atenção que Deus quer que sejamos mais do que o que nós somos.
Nós não podemos buscar simplesmente o conforto do nosso eu, sem se importar com aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Estamos nos últimos dias. Há pressa para que nós possamos tirar vidas que estão caminhando em direção às trevas. Nós temos que apressar. Os tempos estão cada vez mais abreviados, os tempos estão correndo, as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, o tempo está galopante. E não podemos simplesmente ficarmos procurando aquilo que satisfaz ao nosso coração na igreja. Nós precisamos estar à disposição na igreja para sermos úteis. E não irmos à igreja para saber o que Deus tem para mim. Nós precisamos ir à presença do Senhor para nos oferecermos como instrumento de Deus. Há muitas pessoas que vão à igreja para ver o que Deus tem de bênção naquele culto, naquele dia, naquela noite. E temos que ir na presença do Senhor para saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o teu propósito para a minha vida? Mostra-me. Desperta o meu coração, eu quero ser útil ao teu reino. A primeira música que nós cantamos é uma música linda que mostra qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Nós somos filhos de um rei, herdeiro de Cristo, e que precisamos ser luz neste mundo, mundo que jaz em trevas. Antes de tudo, precisamos ver como está a nossa vida diante de Deus. Como é que nós estamos diante do Senhor? Para que venhamos nos preocupar com aqueles que nos cercam. Há muitas vidas necessitadas de conhecer o que nós conhecemos. Há muitas vidas necessitadas de conhecer o amor de Deus, porque há muitas pessoas que acham porque já cometeu determinados pecados, não há perdão. Nós precisamos tornar conhecido de que o amor de Deus é possível perdoar todo e qualquer pecado. Não há pecado que o Senhor Jesus não perdoe. O que que precisa? Segundo Atos capítulo 3, verso 19, arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Precisamos tornar conhecido isto que é tão simples. A palavra do Senhor precisa ser conhecida primeiramente por nós, para que nós possamos levar para fora para aqueles que ainda não conhecem. Precisamos ter convicção daquilo que o Senhor quer que nós façamos, para que apesar das dificuldades, apesar dos medos, não nos impeça de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ainda há tempo para nós. Apesar dos tempos estão corridos, está corrido, mas ainda há tempo para nós fazermos diferença na vida de muitos. Portanto, coloque-se à disposição do Senhor. Cumpra a missão que o Senhor lhe confiou. Há amigos precisando conhecer a Cristo. Há vizinhos, há parentes. E somos nós responsáveis para que isso aconteça. Que o Senhor nos abençoe e faça de nós instrumento de salvação. Que a palavra do Senhor faça toda a diferença em nossas vidas e que nós venhamos nos sentir responsáveis por aqueles que nos cercam, que ainda não conhecem a salvação de Jesus. Somos nós responsáveis. A igreja do Senhor não pode viver acomodada. Nós não podemos ficar simplesmente assistindo o mundo
como estar sem fazer nada. O Senhor cobrará de nós, se nós não colocarmos a nossa vida à disposição dele para sermos úteis na vida de alguém. Pai, graças te damos pela tua palavra que nos exorta a fazermos a tua vontade conforme o Senhor quer. Há um mundo que precisamos fazer conhecido o teu Filho. Há um mundo que precisa conhecer o teu amor por eles, que precisam conhecer a proposta de salvação que o Senhor trouxe a cada pecador. Temos uma missão a cumprir, Senhor. Encoraja-nos. Dá-nos bom êxito ao falarmos do teu amor e da tua salvação àqueles que nos cercam. Ajuda-nos a te servir melhor. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos completamente e faz de nós instrumentos vivos em tuas mãos. Abençoa o teu povo, fazendo de nós instrumento de salvação, e que vidas possam ser transformadas através da tua palavra, do teu evangelho, a começar por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.